Em alguns relacionamentos, sentimentos normalmente antagônicos caminham juntos e muito além de situações específicas fazem parte da rotina do casal. Em uma época em que a sociedade foge de compromissos, parece que a falta de respeito mútuo tornou-se algo normal. Menos ignorante do que esta ideia é o dito popular, antes só do que mal acompanhado, mas a questão nem sempre está numa má companhia. Às vezes, os companheiros são simplesmente de difícil convivência ou incompatíveis entre si. É aí que deve entrar o questionamento: se vale a pena mesmo manter uma relação que vive entre trancos e barrancos, sofrendo, rachando, quebrando, se esfarelando e, por que não dizer, se desintegrando. Segundo uma pesquisa britânica, os casais brigam em média 312 vezes por ano. É o equivalente a discutir com o seu parceiro 6 dias por semana. Essas discussões atingem diretamente a saúde. Isso porque o corpo interpreta uma briga com um estresse negativo, gerando cansaço e frustração. A área relacionada às emoções fica no meio do cérebro. Durante uma briga, essa região é ativada e o corpo entende que é preciso se defender daquela ameaça. Então, o cérebro envia um sinal para outras regiões do corpo, que liberam adrenalina e cortisol, que faz o coração bater mais rápido, aumentando a pressão arterial, o que pode levar a hipertensão, diabetes e baixa imunidade. Por isso é importante se controlar. Essa diferença entre homens e mulheres sempre causaram polêmica. A disputa de poder, que começou desde que o mundo é mundo, se acentuou com o passar dos anos e só piora com as discussões. Essa psicóloga acredita que é preciso conversar e não deixar chegar ao limite. O casamento se faz das pequenas coisas, a relação está no dia a dia, não é grandes acontecimentos, grandes eventos. Não, o casamento é acordar, é passar o dia, dormir, é falar do trabalho, é se encontrar, é comer junto. Então, as pequenas coisas é que vão se acumulando, né? E quando você não fala das pequenas coisas, quando elas vão acontecendo, elas se acumulam. Daí, uma pequena coisa, está num copo cheio d'água, transborda e vira uma briga que não precisava ter brigado. Brigas, discussões, bate-boca, isso acontece em qualquer relacionamento. Por isso é importante ouvir o seu parceiro para viver em total harmonia. Você vai conhecer agora a história do Orlando e da Conceição, um casal que sabe viver bem. Meu nome é Conceição, eu sou casada com Orlando Duarte, tenho 2 filhos e há 9 meses eu sou avó e estou adorando essa fase da minha vida. Meu nome é Orlando Duarte e eu sou casado com Conceição Foglio Duarte Figueiredo há bastante tempo. Orlando eu conheci na TV Cultura quando eu tinha 22 anos. Eu era chefe de departamento de esportes, ela estava trabalhando na seção de artes. E a hora que eu a vi, eu falei, bom, é um anjo. Então todo dia ele me chamava pra gente bater um papo, quando eu vi eu estava apaixonada e aí começou a nossa história. Nos casamos em 87, portanto ano que vem vai fazer 25 anos. Ele pra mim é um porto seguro, além de ser uma pessoa extremamente de bom caráter, não muito bem-humorado. Nesses 25 anos, toda vez que ele me abraçou, nos momentos difíceis principalmente, eu sabia que eu podia contar com ele, como eu conto até hoje. Eu tenho nela um suporte de solidariedade muito grande, nós dois comunhamos da mesma coisa. Então, claro que em qualquer relação, no teu trabalho, na tua casa, você tem momentos de discórdia. Isso não quer dizer que é destempero, é ira, nada. É um momento que você pensa que o Corinthians é bom time e outro pensa que o Palmeiras é o melhor. Só isso, não tem nada. O que segura o casamento é quando essa relação se torna cumplicidade. É fato que não é possível se viver em total concordância a todo tempo, principalmente um relacionamento duradouro.
Divergências vão existir, mas vai depender do casal se estas serão transformadas em brigas devastadoras ou diálogos construtivos. O que acontece muitas vezes é que quando um casal começa uma discussão, ao invés de procurar encontrar a solução juntos, cada um procura culpar o outro. E o que seria um momento de resolução de problemas se torna um perfeito tribunal de acusações. Entre tapas e beijos é o tema da aula de hoje. Participe contando suas experiências e dando a sua opinião. tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Eu tenho o prazer de receber na nossa aula de hoje o casal Edmar e Roberta. Juntos há quanto tempo, Edmar? 4 anos. Roberta, fala um pouco da história de vocês e vamos ajudar os nossos alunos com a experiência dos dois. A gente, na verdade, a gente era amigo, né? A gente foi amigo durante um bom tempo e daí a gente começou a se conhecer melhor e como eu já tinha vindo de um relacionamento que não tinha dado certo, eu falei pra ele, é melhor a gente se afastar um pouquinho, né? Porque eu tô te olhando de uma outra forma, eu tô gostando de você, né? E ele não me demonstrava nada, ele não falava nada. Falei, caramba, né? Eu gosto dele, ele não gosta de mim, eu vou sofrer de novo. Eu falei, então a gente dá um tempinho, né, na nossa amizade, olha só. Aí ele falou... Só que eu gostava dela, só que eu não assumia. Não? E eu esperei por ela. Só que eu não tinha essa intenção, tipo assim, eu falei, será que ela vai querer mesmo? Mas você demonstrava que gostava? Eu procurava não demonstrar. Eu resisti um pouco ainda. Durão, Mas, hein? Né? Resisti um pouco, a gente conversando e tal. Ela perguntou, e aí? Como é que vai ser? Dessa forma. Como é que vai ser? Aí eu pensei, falei assim, poxa, ela tá gostando de mim, só que eu não assumia. Aí foi quando ela perguntou pra mim o que eu queria dela. Aí foi quando eu me revelei pra ela. Aí vocês ali já começaram o namoro. Então, aí ainda depois daquele tempo eu falei assim, poxa, me enrolou até agora, né? Vou enrolar mais um pouquinho. Eu ainda dei mais um tempo. Aí eu falei assim, não, então vamos começar a namorar, tudo certinho, né? Tal. Aí a gente começou a namorar, um namoro super, né? Aí depois de um tempinho, mesmo no namoro, eu já comecei a dar uns piti, porque como a gente se conheceu na internet, né? Então a gente era amigo não briga geralmente, né? Uma discussãozinha, mas como a gente era muito amigo, quando ele começou a namorar comigo, ele começou a ver meus piti, que eu era um pouquinho estressada, um pouquinho pirracenta, né? Daí ele começou a ver a realidade. Ela era jogo duro, Edmar? Demais. E ao mesmo tempo muito chata. Nossa, ela implicava com tudo. Só que, igual às vezes, eu tinha o dia pra folgar, e eu ia na casa dela, e às vezes eu falei assim, poxa, a semana toda foi cansativa, eu chegava e dormia, descansava o dia todo na casa dela. Ela, poxa, chegou uma época que ela jogou até aliança. Jogou aliança. Eu não quero saber de mais nada, porque aí foi juntando todas as folgas que eu tinha, passava com ela, e eu descansava e não dava nenhuma atenção para ela. E isso ela ficou injuriada. Então você dava piti, Roberta, mas ele contribuía, né? Porque a gente se via uma vez na semana. E essa uma vez na semana que ele ia passar o dia comigo... Só queria dormir. Ele dormia o dia inteiro. Mas eu nunca vi isso. E namorar na casa da garota e ficar dormindo? Nossa, Então. dormia o dia inteiro. Aí eu não lembro muito bem o que foi a briga, mas eu peguei e fiquei muito revoltada, assim, muito estressada. Eu falei, não quero mais nada. Peguei a aliança, joguei, eu falei, tá aqui, não quero mais. Aí ele ficou muito nervoso, ele foi embora. Aí foi quando eu saí, dei a volta na casa dela, falei, eu vou embora. Aí os pais dela, não, calma, é o nervosismo. Meu sogro e minha sogra, calma, respira um pouco. Aí eu falei, vou embora, vou embora. Aí foi quando ela foi encontrar, que tem o portão de cima e o portão de baixo da casa dela. Aí eu dei a volta, aí quem tava lá embaixo? Ela. Vamos conversar. Aí a gente conversou, falei, poxa, mas não é assim, não é assim. Mas tinha necessidade dos dois lados, porque eu não mudava e nem ela. Entendi. É o que nós falamos no início, né? Ficar um acusando o outro. Mesmo no momento de conversar para acertar, a pessoa só quer que o outro ceda, né? Só quer apontar o que o outro está fazendo de errado. Era o que acontecia com vocês. Isso. Demais. E isso a gente foi levando, né? A gente continuou até que a gente noivou. Continuou da mesma forma, eu sempre acusando os erros dele, ele sempre mostrando os erros, só que, assim, mesmo no namoro, a gente era mais
tranquilo, porque a gente brigava, cada um ia pra sua casa, tava tudo certo, né? Que era só uma vez por semana. É, e uma vez na semana ainda dava mentir, mas aí ele ia pra casa dele, tava tudo certo, né? Só que daí a gente noivou, noivamos, até pra noivar foi uma guerra, porque eu falava assim, não, chegou o tempo da gente noivar. Aí ele Só falou, que ela implicava mais, e aí, vamos casar? Vamos casar? Aí ficou no pé, ficou. Ah, vamos ver o tempo certo, amor, tem isso, tem Quer dizer que você cobrava ali o casamento. Exatamente. Isso, porque como eu já tinha, né, vindo de vários relacionamentos, assim, frustrados, eu falei assim, ele só quer me iludir de novo, quer namorar um tempo, né, e depois não quer mais. Mas você não pensava que se no namoro vocês já estavam discordando tanto, no casamento ia ser pior? Não pensava Mas aí assim? entra o detalhe, porque quando a gente pensa, quando vai casar vai melhorar. É. E todo mundo tem essa concepção. Eu queria descobrir de onde vem isso. Pois é uma ideia que muitos trazem, que é uma ideia enganosa. Você quer adiar, empurrar o problema. Se vivendo separados, vocês namoram, vivem separados, já tem esses conflitos, imagine todo dia ao lado da pessoa. Não tem como melhorar. Por isso, você tem que ir resolvendo os problemas para consolidar o casamento lá na frente. Nós vamos às ruas, a opinião das pessoas, e eu volto em seguida com o nosso casal e comentários também nós vamos dividir com os nossos alunos. tvuniversal.org, facebook.com/Escola do Amor. Você pode também participar conosco desse tema Entre Tapas e Beijos. O que causa briga dentro de um relacionamento? Eu acho que é a maneira de pensar de cada um, né? As pessoas são diferentes, cada um é de um jeito. Nossa, tem um monte de coisas que você... Filhos, entendeu? Viagens, isso e aquilo, trabalhar fora, chegar tarde. E às vezes acontece aquelas intrigas. Os horários, principalmente os da televisão. Eu adoro esporte, ela não gosta muito, então a maioria das vezes as discussões que saem são discussões leves, mas o que sai é por causa de esporte mesmo. Quem causa mais briga, você ou ela? Eu, com certeza. Eu sou campeão de audiência em brigas. Acho que pressão, né? Uma pessoa invadiu o espaço da outra. Acho que isso era um problema. Ciúmes. Né? Mais ciúmes meu do que dele, mas o que causa briga hoje em dia é ciúmes. Por quê? Acho que é um pouco de insegurança, né? Não sei, acho que isso deixa a gente meio preocupado. Os nossos alunos também têm as suas opiniões. A Bruna disse assim, eu vivo um relacionamento assim, mais ou menos 3 anos. Muitas brigas. Quero casar, ficar noiva, quero uma aliança de ouro e ele nem sinal disso. Por isso, brigamos muito. Pensei em terminar, mas para mim é muito difícil, porque eu ainda amo muito ele. Olha, Bruna, fica ligada na nossa aula, porque eu tenho certeza que hoje você vai começar a refletir sobre isso. Você namora. Eu sei que você o ama muito, então luta para resolver esses problemas de brigas, essas discordâncias agora. Nós vamos aqui no decorrer dessa aula ensinar como você deve lutar. Mas não deixe, não insista em chegar num casamento brigando. Porque como nós dissemos agora há pouco, com certeza isso vai piorar. E eu quero até aproveitar e mostrar tanto para ela, Bruna, né? Como os demais alunos que nos acompanham, como que você resolve um problema sentimental? Você diz assim, é o que eu preciso. Só que você tem que entender que existem situações que é falta de orientação, você precisa da direção para resolver aquele problema, mas existem casos que nem a pessoa tendo a direção e a orientação, ela vai conseguir resolver. Sabe por quê? Porque se trata de um problema espiritual. Você nunca foi feliz, não é por acaso não, é porque uma energia negativa tem atrapalhado você. Já vem lá de trás dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Então você gosta da pessoa, mas entre você e ela existe esse mal que não quer a felicidade dos dois. Como que você vai resolver isso sozinho? Me responda. Como que você vai conseguir
remover da sua vida, arrancar do seu marido esse espírito de traição, esse espírito de vício, esse espírito de briga? Como que você vai remover da sua vida sentimental o espírito da solidão sozinho? Você não vai conseguir, isso é impossível. Mas é aí que entra a terapia do amor, porque nós formamos uma corrente positiva de fé com milhares de pessoas e colocamos toda a nossa força para arrancar da vida da pessoa esse mal que atrapalha, para fazer com que a sua vida sentimental ande para frente. Tratando-se do tempo, era para você estar muito bem, mas tem um atraso, o atraso sentimental, a coisa não anda, não sai do lugar, não acontece, o sonho não se realiza. Preste atenção no que você vai ver e você vai entender o quanto é importante você buscar pela vida sentimental, você investir no seu relacionamento. É o que tem feito dezenas, centenas, milhares de pessoas. Terapia do Amor. Aqui na Escola do Amor você obtém ensinamentos para que a sua vida sentimental seja sempre feliz e duradoura. Ela representa uma busca de uma felicidade plena no casamento. Ela está me ajudando bastante a ter mais paciência, que eu não tinha com meu marido, porque a gente estava quase se separando, aí eu vim buscar, porque para não perder, porque a gente tem 2 filhas, então eu não queria que acabasse. Então, representa na verdade uma terapia realmente de ensinamento. Eu tenho aprendido a lidar muito com a minha vida sentimental, né? Cheguei na igreja sofrendo na vida sentimental e hoje eu já sei exatamente aquilo que eu quero e aquilo que Deus tem para mim através da terapia. Momento dos solteiros. Me valorizar e ser mais paciente, porque antes eu queria tudo antes da hora, e não é assim, não é do nosso jeito, né? O que o Senhor quer pra gente é muito melhor do que a nossa pressa, né? Essa atitude sua de querer desistir já é a resposta, porque até hoje você não foi atendido, porque Deus não se manifesta na vida das pessoas que retrocedem. Meu coração está em paz, graças a Deus. Estou esperando, né, o tempo certo de Deus, né? Estou me tornando a pessoa certa para Deus poder me dar a pessoa certa. Momento dos casais. Essa é a minha 3ª vez, né, que eu venho, mas mesmo da primeira vez eu já percebi que eu tenho mais tranquilidade para conversar, para lidar. Em relação às brigas, né? Você tem mais uma paz de espírito para poder resolver a situação. Cura interior. Quem participa das reuniões faz sempre questão de vir e deixa um convite. Que venha participar porque é muito boa, muda a nossa vida mesmo. Vale a pena. Eu não acreditava, mas agora eu acredito. Para as pessoas procurar a terapia do amor, que o autor do amor, ele conserta cada dia o nosso coração e tira a frustração. Principalmente a me valorizar mais, né? Confiar em Deus, né? Não deixar se levar pelo coração, pelos sentimentos, assim, pela razão, né? Porque a razão é o que faz a gente crescer depois. O sentimento um dia acaba. A busca pelo autor do amor. Eu encontrei mais tranquilidade, mais força para passar pelas dificuldades. Ele traz paz, tranquilidade, né? Ele traz certeza, ele traz a fé, a razão, a força de continuar lutando. Ele traz tudo que eu preciso. Reconciliação. Eu tenho, como é que fala? Eu pensava antes só em mim. Primeiro era minhas filhas, ele era por último. Agora eu tô tentando por ele sempre em primeiro, porque pra mim era só minhas filhas. Ele era a última coisa na minha vida. Agora ele tô pondo ele em primeiro lugar. Eu tenho mais tranquilidade para conversar, para lidar em relação às brigas, né? Você tem mais uma paz de espírito para poder resolver a situação. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 15h e às 20h. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Tá vendo só? Você não pode ser feliz? Pode ser feliz.
como o casamento foi restaurado, como essas pessoas que têm buscado a felicidade têm alcançado, isso vai acontecer com você. Eu não tenho como levar a terapia do amor até você. É você que tem que vir até ela. Se você quer ajuda, se você quer ir para frente, quer mudar a pessoa amada, não na força do braço, não do seu jeito, da sua maneira, mas através do autor do amor, que é Deus. Você vai receber a direção e essa intercessão forte para quebrar essa negatividade, essa maldição, essa inveja, essa praga, seja lá o que for que você responsabiliza pelo seu fracasso sentimental. E a direção, a orientação, que é o principal para resolver o problema. Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. Pessoalmente, eu estarei às 3 da tarde, como também às 8 da noite, atendendo antes, após e ajudando a todos. Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Voltando com o nosso casal convidado, Edmar e a Roberta, vocês namoraram quanto tempo, Roberta? 3 anos. E nesses 3 anos havia os conflitos que você falava anteriormente. Isso. Mas vocês foram se ajustando e decidiram se casar ou deixaram os problemas para se resolverem após o casamento? Isso. A gente continuou namorando, né? Noivamos. E quando a gente casou, aí eu falei assim, agora, né? Agora o meu sonho foi realizado. Agora eu tô, nossa. Eu olhava assim, né? Eu falei, caramba, olha só, né? Ele me ama mesmo. Porque daí ele provou pra mim que me amava, né? E daí a gente viajou uma semana, a gente ficou na viagem. Foi a semana, assim, maravilhosa. Quando a gente chegou na nossa casa, que eu olhei, assim, os meus pais tinham ido me levar até, né? Pegaram a gente da viagem, levou a gente até em casa. Quando o meu pai foi embora de casa, né, da minha casa, eu falei assim, como assim, eu não vou junto, né? Porque eu queria casar, mas eu queria ainda, né, depender dos meus pais. Então isso foi um problema também. E daí eu falei assim, não, tudo bem. No primeiro dia eu já me deparei com, né, com tudo aquilo, aquela situação. Ele não sabia fazer muita coisa de casa, né? Não sabia ligar o gás no fogão, então não tinha como fazer a comida, não podia fazer a janta, não podia fazer o almoço. Já fazia 3 dias que a gente não comia nada, só comprava lanche. Eu falei, meu Deus, não aguento mais, né, comer lanche. Né? Foi quando a gente deparou com a realidade. Daí começou as brigas, eu olhei pra ele e falei, pô, você não presta pra nada também, você é um menino, né? E eu colocava ele como um moleque mesmo. Cara, inexperiente. Casei agora, poxa, eu não vou saber fazer tudo. Aí, conforme a correria do casamento, a gente deixou praticamente tudo em cima da hora. Casamos, voltamos da viagem, aí tinha fogão, geladeira, essas coisas dentro de casa, né? Aí eu não sabia fazer muitas coisas, porque até então não sabia me virar. Aí foi quando ela tacava na minha cara, ao invés de me ajudar, ela tacava na minha cara. Você não sabe fazer isso, você deveria saber. Quero ir embora. Aí já vinha na cabeça, meu pai sabia fazer isso, meu pai sabia fazer isso, mas lógico, dependia do pai e da mãe. Foi Quer dizer, fazia a comparação, exatamente, que é uma coisa muito negativa, né? Isso. A gente tinha muitas situações engraçadas, assim, que foi até mesmo nesse dia. Engraçada hoje, né? Isso, mas no tempo era, assim, horrível, que eu falava, no primeiro dia mesmo, que foi, nos 3 primeiros dias eu falei, eu tinha jogado pra ele, né, tinha colocado tudo, né, na cara dele, falando que ele era menino, que ele não sabia fazer nada. Aí ele ficou tão bravo naquele dia, e ele era muito mais calmo do que eu, ele nunca tinha falado mais alto comigo. Então naquele dia ele pegou... Por isso que você crescia em cima dele, né? Exatamente. Ele era muito tranquilo. E nesse dia ele me pegou assim pelo braço, me sacudiu, eu falei, meu Deus, casei pra apanhar, agora eu vou apanhar, né? Vou ser espancada, já exagerava assim, sabe? Eu falei, meu Deus. Aí ele falou, você nunca mais fala assim comigo. Eu falei assim, ai meu Deus. Eu já comecei a chorar assim, porque eu falei, eu vou apanhar. Eu casei pra apanhar, né, pra ser espancada, eu já exagerava. Ele nem tinha tocado em mim. Né? Porque ela falava as coisas de uma forma como se fosse inútil. Entendi. Então eu ficava muito nervoso, poxa, me valorizava do mesmo tempo. E é importante isso, porque a comparação não faz o marido melhorar em nada. Só né? piora. Só piora a situação. Porque
você comparar, primeiro, que ele não vai gostar disso. E segundo, que não é porque você está comparando que ele vai querer ser igual ao outro. Muito pelo contrário, aí que não vai ser mesmo. É uma ótima maneira de irritar o seu marido ou a sua esposa é fazer comparações. Por isso que nós orientamos sempre os casais, principalmente na terapia do amor, você ter atitudes certas em momentos como esse, saber como agir, saber como fazer, para você não ter problemas maiores dentro do relacionamento. A psicóloga Aline Salgueiro fala sobre as brigas no relacionamento. Falar sobre brigas sempre gera um pouco de polêmica, principalmente quando ela envolve um homem e uma mulher. Para conversar um pouco sobre esse assunto, estamos com a psicóloga Aline Salgueiro. Doutora, muito obrigado pela entrevista e eu gostaria de saber, quando um casal briga, qual é a melhor maneira de solucionar esse problema? É muito importante que haja comunicação entre o casal. O homem precisa entender e conhecer as peculiaridades de uma mulher, assim como ela também precisa entender tudo que se passa com o homem. É interessante que eles leiam um sobre o outro, sobre o sexo oposto, né, para conhecer. Mas a conversa é muito interessante. E uma grande questão, e o que é muito legal também, é que não se deixe para resolver no dia seguinte, né? Resolver no dia seguinte provavelmente vai gerar mais conflito e o que era pequeno pode se tornar enorme, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Falando-se do sexo feminino, a mulher ela é mais ansiosa que o homem. Doutora, às vezes as pessoas estão no meio de uma discussão e acabam se arrependendo. O que fazer nessa situação? Bom, se você está no meio de uma situação e às vezes você está falando um monte de besteira um para o outro e você se arrependeu, a melhor coisa é parar, dar uma respirada e já logo assumir que errou, assumir que falou coisas que não deveriam ter sido faladas, né? E pedir desculpa, falar que às vezes estava mais nervoso naquele dia, está um pouco estressado, teve problemas no serviço, está certo que não justifica, mas pelo menos explica, né? E o mais importante é você pedir desculpa e assumir que errou. E não ficar se justificando, porque aí não vai levar a lugar nenhum. As brigas podem acabar desgastando um casamento? Muito, Verônica, a gente vê muito isso. E por incrível que pareça, não são as grandes brigas que mais acabam com o relacionamento. Na verdade, as grandes brigas são só a gota d'água. É mais aquela coisa de discutir por besteira, né? Um não concordou com o outro, às vezes um ofendeu o outro, né? Se o casal entra num clima de competição e gosta de um estar sempre alfinetando o outro, isso pode gerar pequenas brigas. Não que o amor acabe, mas ele vai se desgastando e talvez vai esfriando, que na verdade deveria ser regado para crescer. A Thaisa deixou seu comentário. Brigas, desentendimentos, falta de respeito desgastam o relacionamento e não existe sentimento que resista. O Marlon. Casamento é uma faculdade de psicologia. Por isso, estude seu parceiro e descubra a resposta certa. Temos realmente que descobrir os nossos parceiros, entendê-los, saber o que eles esperam dessa relação e não somente o que nós esperamos. Quais serão os principais motivos das brigas e como resolvê-los? Vamos ver trechos da conversa de alguns casais. Como que, por exemplo? Se você realmente pensasse na gente, você não teria comprado a moto. Isso para mim é uma coisa aventureiro, uma coisa de criança. A gente não entrou no consenso? Sim, não. Entramos. Não. Sim, entramos. Não foi consenso. Entramos. Você fez... O que você queria é que eu comprasse uma bicicleta, sei lá. Não. E eu te dei os meus motivos, eu mostrei para você o porquê. E serve tanto para um quanto para outro, não é só para mim. Não existe isso. Não é. Carrega-se dois ali em cima. Você nunca viu o meu lado em nada. Tá vendo? Comprar algo sem consultar o outro. A Karina e o Rodrigo, casados há 5 anos, ele comprou uma moto sem que ela concordasse. Não pode acontecer isso. Vocês são casados?
Então tudo agora tem que ser de acordo com a opinião dos dois. Em concordância vocês têm que resolver as coisas. Aliás, um problema sério que existe hoje é esse, porque a pessoa se casa, mas quer viver como solteira, tomar decisão por si só, vai colocando os pés pelas mãos e acaba tendo esse tipo de conflito dentro do relacionamento. Se você é o cabeça, está decidido a comprar, não tem problema, mas desde que exista um acordo. Claro que a palavra final é a do homem, sem dúvida, mas não custa nada estar em concordância para que aquilo não seja, ao invés de ser uma solução para uma dificuldade, ser um problema para o relacionamento. E ouvir o que o outro tem a dizer, senão a pessoa fica anulada. Tudo bem, ela vai respeitar a sua posição, vai ter situações em que vai chegar um momento em que vai ter que existir a palavra final, mas que chegue num ponto de concordância, ceda um pouco em função do que o outro pensa. Se for o caso, de repente, vai comprar a moto, mas não é o momento, então eu vou esperar um pouquinho, mas eu vou comprar a moto. Entrar num acordo. Tentar adivinhar o que o seu parceiro está pensando. Valdemar e Vanessa, casados há alguns anos. Ele é muito quieto. Ela tenta adivinhar o que ele está pensando, quando, na verdade, ele não está pensando em nada. Você tenta deduzir o que eu estou fazendo, uma coisa que eu não estou fazendo. E isso me irrita. Porque você fica me julgando numa coisa que eu não fiz. Entendeu? Você acaba fazendo disso tudo, um conflito muito grande, porque você acaba me irritando, tentando adivinhar e falar e pensar naquilo que eu não fiz. Sendo que eu não pensei nada, sendo que eu não falei nada, entendeu? Esse é um defeito que você tem, isso é muito grave, porque isso me irrita muito. Acaba ficando assim uma coisa chata, a gente acaba se desentendendo, acaba um agredindo o outro verbalmente, né? A gente acaba entristecendo um ao outro. Isso vai juntando, chega uma hora que, aí na hora que tem que, eu vou explodir na hora errada. Numa coisinha pequenininha a gente acaba explodindo, como você mesmo fala. É a caixinha do nada, meu Deus do céu. Ele está lá e ela está tentando adivinhar o que ele está pensando. Você não tem que querer adivinhar o que ele está pensando. Ele não está pensando em nada. Mas o problema de algumas esposas também é isso. E essa atitude, como ele colocou, acaba irritando ainda mais, né? Por isso a importância do que falamos no bloco anterior. Aprenda a conhecer o seu marido. Aprenda, descubra o que ele quer, o que ele gosta, quais são as suas necessidades. A esposa para o marido e o marido para a esposa. Veja que são coisas pequenas que traz os conflitos. Nesse caso, não se adaptar ao outro. Ele grita demais com ela sem necessidade. Fazer uma pergunta. Eu tenho um problema, dificuldade de me moldar às pessoas? É isso que você quis dizer? Não, Eu tenho problema de me moldar a você? Tem. E as outras pessoas, eu tenho? Tem. Porque você acha que todo mundo tem que ser do jeito que você quer, e não é assim. Outro dia, uma vizinha perguntou pra minha filha se você me batia. E você acha que isso é bonito? Pega bem? A minha filha, imagina, os dois vivem bem aí, parece casal de namorada. Ela, não parece, porque ele chega, outro dia ela baixou a cabeça, minha filha, porque ela não gosta que fale alto. Você chega gritando na garagem. Se eu demorar, você buzina, se você não tiver com a chave, quando eu demoro, o que é que você faz? Buzina. Então, e alto. Poxa, você não abriu logo o portão. Eu tô dentro de casa. Eu entendo. Entendeu? Entendi. Não entendeu muito não, né? Mas... É a tolerância, né, que está faltando aí. Vamos ser mais pacientes. Vocês se amam. Para que esse desespero, essa intolerância, essa irritação tanto um com o outro? Um não pode esperar um minuto que está buzinando, está gritando. A outra está ali no seu tempo. Mas tem mulher também que ela é muito enrolada. Essa é verdade. Mas aí ele casou com a mulher enrolada, vai ter que exercitar um pouquinho da paciência. Não é melhor ela desenrolar? Os dois, né? Ela desenrola um pouco e você tem um pouco de paciência e aí o negócio vai para frente. São motivos pequenos que os casais se discutem. O seu ciúme, a sua desconfiança é fora do limite. O seu ciúme é demais. Eu não sei onde tem mulher bonita e você mostra pra mim.
Porque às vezes eu tô do seu lado, você tá mostrando, é bonito, quando eu vou olhar é uma mulher. Minha autoestima fica baixa diante de você. Você é uma pessoa que critica, você é uma pessoa que não dá um elogio, você é uma pessoa que, se eu fico horas ali me arrumando, que se eu me maqueio, você não olha, você só sabe colocar defeito, porque sua roupa tá assim, seu cabelo tá assim. Você quer usar umas roupas onde não tem cabimento? Onde não tem cabimento, não. Eu sei até onde eu posso ir. Por isso que o tema é entre tapas e beijos. Ciúme excessivo nesse caso que vimos. Ela tem ciúme excessivo, pois o seu namorado não elogia, pelo contrário, apenas critica ela. Então existem dois problemas. O ciúme, que é uma insegurança que tem que ser resolvido, tá? E o fato também dele não elogiar, porque se não há uma motivação, se não há uma apreciação, então o relacionamento fica sem sabor, igual você ia participar de uma comida sem sal. Você já comeu, por exemplo, uma picanha sem sal? Não tem sabor, por melhor que seja a carne. Então, o elogio, a apreciação é a pitada de sal do relacionamento. É verdade, mas ela também, nesse caso, tem que considerar o que ele está falando, porque ele está reclamando que ela usa roupas indecentes, por isso ele não a elogia. Então não adianta ela continuar insistindo nesse tipo de vestimento e querendo o elogio dele. Ela tem que tomar consciência. Não, peraí, se olha no espelho e reflita. Eu estou digna de uma mulher comprometida? E se eu estou e ele está exagerando, então ele tem que ceder um pouquinho. Mas se eu não estou, então vamos consertar isso. Haver o acordo entre os dois. Bom, chega de colocar trechinhos do laboratório de casais que tiveram seus conflitos e vamos agora ao Rodrigo e à Regina no laboratório também, ajudá-los e orientá-los a resolver os seus conflitos pessoais. Regina e Rodrigo estão casados há 11 anos e não conseguem se entender em alguns pontos. Rodrigo diz que Regina já acorda gritando e não tem muito controle sobre as filhas. Ela já diz que Rodrigo poderia ajudar mais com as filhas e cumprir melhor o papel de pai. Eu gosto de manhã, quando a gente vai levantar de manhã, tem que estar um silêncio. Aí acorda, gritando. Levanta as meninas, não sei o quê. Agora, e quem faz tudo sozinha? E quem faz tudo sozinha? Mas é você que tem que levar as meninas pro projeto. Mas eu sei, mas quem faz tudo sozinha? Se eu tô indo pro banheiro, por que você não acorda elas pra mim? Você fica chamando? Você vai levantar já, você vai levantar, já vai passar no quarto. Mas o que eu faço? Acendo a luz, ligo a televisão e aí? Elas acordam? Elas levantam, eu tenho que ir pro banheiro, porque depois que elas entram pro banheiro, eu não tenho mais tempo de ir no banheiro. Aí você vai acordar a Sabrina, ela dá um grito. Aí você quer que eu faça o quê, se ela é assim? Não, não é assim, tem que mudar ela. Pai, tá vendo? Isso que você não entende, tem coisas que é da pessoa. Você quer o silêncio, você gosta de silêncio. Eu já não ligo pra silêncio. Eu não gosto, eu não ligo se elas estão brincando, se elas estão dando risada, se elas estão pulando. Você se incomoda. Eu não ligo. Eu tô entretido com alguma coisa. Mas infelizmente... Presta atenção em alguma coisa e fica com gritaria. Você sabe que na nossa casa não tem muita privacidade. Não tem lugar, então não tem como se isolar por enquanto. Então tem coisas que infelizmente a gente acaba tendo que conviver. Vocês vão deixar de brincar, vão deixar de fazer? Tudo bem, você está cansado, está estressado. Ainda eu brigo com elas para você não brigar com elas. E quem fica chata? Eu. Sempre a chata sou eu. Por que o Steph sempre fica do seu lado? Porque sempre a chata sou eu. Eu que sempre chamo a atenção. Uma pausa aí. Nós temos então uma diferença de personalidade. Ela não liga para barulho, ele já quer o silêncio. E ele quer que ela faça a filha ser desse jeito, dessa maneira, faça silêncio. Ele quer que a esposa, no caso a Regina, venha educar a criança desse modo. Só que, Rodrigo, você precisa entender que as pessoas têm o seu jeito de ser. Claro, se ela pode ensinar para melhorar isso, ótimo, excelente. Mas você também tem que saber relevar. Primeiro que se trata de uma criança. E outra situação, existem coisas que nós não podemos impor. Conforme o tempo vai passando, aquilo vai se ajustando. Ela cede um pouco, você cede um pouco. Então não adianta ficar focando nisso, eu quero que seja assim, tem que ser assim, desse jeito, dessa maneira, porque é uma coisa muito pequena para trazer conflitos, né, entre o casal.
Os dois têm que considerar um ao outro. Não pode também falar assim, eu quero silêncio, e tentar exigir o silêncio, se aborrecer pela falta desse. E também não pode, Regina, dizer assim, eu não ligo para barulho, qual o problema? Como se fosse um enjoamento do Rodrigo. Então isso não mostra atenção de um para com o outro, não mostra respeito. Então, peraí, um gosta do silêncio, outra é barulhenta. Então vamos ajustar. Você tem sim, Regina, que se preocupar com isso. Poxa, meu marido se aborrece se eu fizer muito barulho de manhã. Então eu vou tentar ao máximo evitar o barulho. O que é inevitável, o Rodrigo então, vendo a sua disposição... E o esforço dela, né? O seu esforço em evitar o barulho desnecessário, então ele compreende que aquilo ali ele vai tolerar. Então são os dois trabalhando em conjunto e se respeitando. Eu que sempre pego no pé, sempre a chata sou eu. A Sabrina, por mais que seja, ela não é assim. Mas é sempre a chata sou eu. Sabrina, você deixa ela responder pra você, eu já peguei. Mas eu já não chamei atenção. Toda vez eu tô chamando a atenção dela. Você pode ver que toda vez eu tô chamando a atenção dela. E ela resmunga, já prestei atenção. E você quer que eu faça? Você não pode me ajudar, mas você tem que ajudar com sabedoria. Não ficar com ignorância. Não tentar agir como ela se fosse sua irmã. Você age como ela se fosse sua irmã. Você quer bater de frente. Você é o pai dela, você tem autoridade. Assim, se ela não tá me obedecendo, ela tem que ver se você tem autoridade. Tem que ter respeito por você. E não medo. Não é medo que o filho tem que ter. É respeito. Eu não falo nada pra ela que eu sou nervoso. Então, ela já começa a responder pra mim, eu não quero bater nela. E por que toda vez eu chego lá? Eu que tenho que chegar. Toda vez eu chego. Porque, mas não é só a mãe. Eu tava trabalhando pra fora, viajando, e quem tinha que estar em casa, a autoridade é você. Aí quando eu cheguei de viagem, eu tava lá discutindo, lá, gritando, falando alto. Mas aí, sobra só pra mim. Só eu sou a mãe. Só eu. Eu não posso fazer nada. Claro que você pode ser o pai, amor. Você é o pai. Pai. Mas o pai tem papel. O filho responde pro pai. Então, mas você tem que impor, você tem que chegar... Eu já falei pra você, eu não quero ver ela nenhuma vez responder pra você. E você acha que é fácil só pra mim? Eu tô levando tudo. Eu tô levando tudo. Eu faço a minha parte. Tô tentando, eu tô batalhando de frente com ela. Tô batendo de frente. Você tá vendo que eu tô batendo de frente. Eu não aceito ela ficar falando as coisas pra mim. Só que você, que nem você falou, ficou trabalhando fora. Na hora que eu preciso da sua ajuda, que você acha que o estresse fica tudo na minha cabeça. Só fica pra mim. É filho, é trabalho, é casa, é tudo só pra mim. A gente tem que trabalhar. Eu acho. Então, mas a gente tem que ver quando uma faz uma coisa, senta comigo, conversa. Não fica chamando minha atenção na frente dela. Você está mostrando que eu não tenho poder nenhum. Eu vou chegar, eu vou ter que chegar uma hora e conversar. Agora você fala na frente, ela já fala, minha mãe me defende. Muitas das vezes eu já peguei você brigando com ela, não respeitando você. Mas você sabe... Aí eu tenho que chegar para respeitar, porque ela não está respeitando agora. Com 10 anos já não está respeitando. Imagina quando ela tiver uma adolescente. Não está respeitando porque ela está muito melhor do que ela era antes. Ah, não tá. Tá. Cada vez... É você que não percebe. A gente briga por causa da Sabrina. Você já prestou atenção já? E só por causa da Sabrina? E eu brigo muitas vezes com você por causa do quê? Porque você só defende a Stephanie. E quantas vezes você não estava presente comigo e a Stephanie estava lá sozinha? Muitas vezes eu já peguei a Sabrina fazendo pirraça pra Stephanie, já muitas das vezes. As duas. A Sabrina faz mais? Faz mais. Você não acredita. A Sabrina faz mais? Faz, mas as duas faz pirraça uma pra outra. Você sempre dá razão pra Stephanie. Qualquer coisa você dá razão pra Stephanie. A Stephanie faz muitas vezes as coisas que a Sabrina faz, você não defende a Sabrina. Você só defende a Stephanie. Isso que a gente acaba brigando, isso que eu acabo às vezes ficando brava com você. E quando a Stephanie faz a mesma coisa que a Sabrina já fez, você não dá o mesmo castigo, você não briga com ela da mesma forma, você só acaba cobrar da Sabrina. E se a gente não coisar a Stephanie agora, vai ficar igual. Então, porque a Sabrina é assim, mas a Sabrina já tem uma idade boa para já fazer as coisas. Mas a gente pode sentar e conversar com ela. Mas a gente sentar e conversar não é discutir com ela. É conversar com ela. Você quer discutir? Ela não sabe conversar. Você vai conversar com ela, ela fala... Você tentou? Tá bom, tá bom. Você tentou? Já. Com mais calma? Já. Ela fala, tá bom, tá bom. Vai ter que insistir, pai. Bom, Rodrigo, falando primeiro com você. Primeiro erro, você chamar a atenção da Regina na frente dos filhos. Você tira a autoridade dela e por isso que a filha fica respondendo ela. Porque na cabeça da filha, não, a minha mãe está errada novamente. Porque eu já vi o meu pai chamando a atenção dela. Quer dizer, então é a primeira atitude negativa da sua parte que não vai resolver o problema.
Segunda coisa, você não pode tratar filho com indiferença. Se as duas cometeram um erro, as duas devem ser corrigidas iguais. É um outro problema, porque você não vai ter como depois cobrar da outra filha se ela vê que você trata a irmã com diferença. Você perde a credibilidade, Rodrigo. E isso é importante para dentro do relacionamento. Então, você tem que usar de sabedoria, tratar com igualdade. Se errou, então a correção tem que ser igual para as duas, independente da idade. Claro, dependendo, se a outra é muito novinha, não sei a idade, pode ser uma correção menos severa, digamos assim, mas tem que ser. Não pode haver diferença, não pode apoiar uma e deixar a outra. Tudo isso complica ainda mais e vocês não vão conseguir consertar isso. E o companheirismo aí. A Regina tem razão. A criação dos filhos é responsabilidade dos dois, Rodrigo. Não é só dela, os dois. Você não pode querer chegar em casa e encontrar tudo da maneira como você deseja, as crianças realmente bem educadas e não houver nada para você fazer. Não é assim. A criança precisa de um processo, é criação, é educação. Não é uma vez, é um processo de ensinamento que é dos dois. Então, se a Regina está falhando, se ele acha que ela não está incisiva como deveria, a Regina acha que ele é nervoso demais, intolerante, não consegue conversar com as crianças, isso é um problema que vocês dois têm que resolver a sós. E um ouvir o que o outro tem a dizer, não é ficar apontando. Então, concluindo, os dois resolvem os problemas pessoais dos dois juntos, sozinhos, nada na frente dos filhos. E, Regina, nunca chame a atenção do seu marido na frente dos filhos. Rodrigo, nunca chame a atenção da Regina, que é o que você tem feito na frente das crianças, porque desse jeito não haverá moral nem condição de consertar isso aí. Então, essa é a minha orientação para o casal. Fazendo isso, eu acredito que o relacionamento de vocês vai se resolver e sair dessa situação. E chegou o momento de nós vermos o reprovado no teste. Marina, será que você pode, pelo menos uma vez na vida, pregar um botão pra mim? Você não tá vendo que eu tô ocupada? Prega você. Mas eu não sei pregar botão. Ema, cada um com seu problema. Olha aqui, ó. Tá vendo? Por sua causa, eu furei todo o meu dedo. Ah, você não conseguiu furar o dedinho. Coloca outra camisa. Tchau. Você acredita que o pneu do carro tá furado? Troca pra mim. É seu, é seu, é seu. Cada um com o seu pneu. Troca você. Ah! Olha, vem aqui ver o meu estado, vem! Por conta da sua vingancinha cretina, eu me sujei toda! E eu não consegui trocar aquela porcaria! Ué, vai de ônibus. Ou se não, faz o seguinte, passa essa camisa pra mim, e aí quando eu tiver um tempinho, eu troco o pneu pra você. Pode ser? Pode. Você tá louca? Eu pintei essa parede essa semana! Eu não acredito! Marina! Vem aqui, olha aqui o que você fez, você queimou a minha camisa! Então, aconteceu. Mas dá pra aproveitar. Nós estamos precisando de pano de chão. Ah, Marina! Como você não vai mesmo trocar aquele pneu, eu vou de táxi. Não, eu comprei essa blusa ontem! Ué, como você falou que a gente tava precisando de pano de chão, eu achei que eu podia aproveitar esse trapinho aqui. E vocês também eram assim, malzinhos um com o outro? Faziam pirraça? Demais. Bastante. Você ou ele? Eu era mais, muito mais, né? Uhum. Eu sempre fazia... Porque
eu falava assim, eu tenho que ter um jeito para mim ter o que eu quero. Então eu fazia birra, né? Eu era que nem uma criança. Menina mimada. Isso, eu me colocava, né? Hoje eu aprendi muito, mas no tempo eu fazia muita birra. Ele não, eu queria algo dele e ele não podia me dar naquele momento e eu ficava, né? Nossa, fazia uma tempestade no copo d'água. Nosso problema era que ele trabalhava bastante e não tinha muito tempo para mim. E quando ele chegava, eu queria, né? Vamos sair, vamos assistir um filme. Eu começava a assistir um filme, ele dormia. Eu falava assim, meu Deus, ele só dorme. Né? E isso sempre eu pegava, acordava, jogava água nele, cutucava ele, falava, olha, eu tinha costume de bater muito nele, batia no braço dele para ficar vermelho. Não tinha sabedoria nenhuma? Nenhuma. Eu falava, acorda, vamos fazer alguma coisa. Ele, não, agora não, espera, né? Amanhã, outro dia, na minha folga a gente faz. E eu não tinha paciência de esperar a folga, né? Eu queria naquele momento, tinha um tempinho, eu falava, esse tempinho já dá. E eu não entendia que ele estava cansado, eu só via a minha parte. E como é que você reagia, Edmar? Eu reagia de uma forma que... Poxa, às vezes eu chegava cansado. Eu sabia que tinha que ter um tempo para ela, mas às vezes ela não entendia. Isso acabava gerando briga. Que você não... Ela começava a jogar tudo na cara. Você trabalha, é isso e aquilo, você não tem tempo para mim. Aí ela começava a puxar coisa lá atrás, lá do passado. Aí chegou um momento que eu fiquei muito revoltado, que ela estava falando demais no meu ouvido. Eu fiquei muito nervoso. Aí ela foi pro quarto chorar. Já sabia que ela já ia chorar. Aí ela fechou a porta, falei assim, caramba. E tava assim direto, constantemente. Aí eu fiquei nervoso, aí eu comecei a espancar a porta. E eu querendo espancar e bater na porta, batia, abre essa porta. Acho que os vizinhos falavam assim, esse casal é louco, né? Aí batia, não vou abrir, então comecei a me bater. Falei, não vou te bater. Aí passava horas, aí chegava a noite, aí a gente conversava. Aí chegou uma época, aí chegou uma madrugada, que eu fiquei muito chateado mesmo, com toda a situação e tal, devido ao início, à adaptação. Eu comecei a chorar, de tanta raiva que eu tinha. Aí eu coloquei tudo pra fora. Aí que ela veio, ela, não é assim, tal. A gente tá nervoso, a gente tem que agir dessa forma, tal. E dessa forma a gente começou a aprender, a ter noção. Vocês então entenderam que precisavam rever. Exatamente. Isso, porque ele chegou num ponto que eu não conseguia entender a parte dele. E chegou num ponto que ele estava tão nervoso, tão atribulado, né, com tudo, se culpando também de tanto que eu jogava na cara dele e tudo. Eu gostava dele, a gente se amava, mas a gente não conseguia conviver um com o outro, né? Principalmente estando na mesma casa, era muito difícil. Às vezes eu me trancava em um quarto, ele dormia em outro. Isso recente de casados, né? Em 3 meses de casado, as pessoas olhavam pra mim, ai, que delícia, vocês estão em lua de mel. Eu olhava e falava, não, a gente tá em pé de guerra. Porque era muito difícil, muito difícil. E deu um curto-circuito, assim, quando a gente se juntou. Já era difícil quando a gente namorava, mas era muito mais fácil, né? Como eu tinha dito, a gente ia um para casa do outro. Lá não. Lá eu não tinha nenhum lugar para ir. Eu tinha um quarto do lado. Não tinha como fugir, né? Não da tinha. Situação. E aí vocês resolveram como essa situação? Aí devido ao trabalho e tal, eu conheci a terapia do amor, né? Aí já frequentava há muito tempo. Aí foi quando a gente se conheceu e tal, aconteceu tudo. Na terapia do amor a gente teve um resultado. Começou aí começamos a entender, poxa, é verdade. O que o rapaz falava, poxa, isso é fato. A gente começou a colocar em andamento, colocar em prática. Só que foi difícil ainda, não foi fácil. É difícil você querer ser certo, mas às vezes valeu a pena. Hoje a gente mudou muito. É porque, na verdade, na terapia, a gente alcança a direção, a gente toma conhecimento e se reveste de forças e condições para colocar aquilo em prática. Mas tem que haver o esforço dos dois, né? Isso, e é um esforço muito grande, né? Porque a verdade é que a gente sabe o que tem que fazer. O difícil é a gente fazer. Eu sabia que eu tinha que ser diferente, eu sabia que eu tinha que ser mais compreensiva. E ele também sabia que ele tinha que dar mais tempo, que ele
tinha que saber organizar, né? A gente tinha que ter uma organização entre a gente mesmo, e a gente não tinha. Então, a partir do momento que a gente começou a participar, né, da terapia do amor, a gente começou... Participar e praticar. E praticar também. Eu comecei a dar mais tempo para ele, eu comecei a fazer diferente. Eu falei, olha, eu vou dar. Eu não vou esperar em troca, mas eu vou começar a dar. Então, eu comecei o tempo que eu tinha, eu levantava cedo, fazia o café da manhã, né? Quando ele ia dormir, eu entendia que ele estava cansado, falava boa noite, né? Arrumava a cama para ele. Então, a gente começou a praticar. Ele começou a me dar mais atenção também, né? Como a moça falou, não elogiava. Eu não me vestia nada assim, vulgar, mas ele nunca olhava para mim e me elogiava. Ele começou a me elogiar, né? Começou a me dar mais carinho, me dar mais atenção, porque antigamente falava que eu era um pouco carente. Eu virava para ele e falava, amor, tô tão carente, né? E ele falava, vamos, calma, peraí, daqui a pouco passa a carência. E depois a gente começou a aprender, né? A conviver, porque é difícil, né? Ele veio de um lar totalmente diferente, eu também. Então, essa convivência é complicada. Mas é só a gente aprender, ceder um pouco, né? O que a terapia do amor não fez, né? Isso. Mudou a sua cabeça, mudou sua maneira de pensar e mudou a sua também, né, Edmar? Com certeza, mudou muito. Se eu for olhar lá atrás, eu falava assim, eu não faria isso que eu fiz no passado. Hoje não, hoje é diferente. A gente procura ser o melhor. Por mais que seja daquele jeito, não, vamos ser melhor. Como que ele é hoje? Hoje é bem diferente. A gente tem discussão? Tem, mas a gente aprendeu a sentar e não ter aquela, né, vamos sentar para discutir o relacionamento. Não, a gente fala, olha, eu acho que você está falhando nisso e eu estou falhando nisso, então vamos, né, vamos se ajudar. Então a gente aprendeu a ser cúmplice um do outro. Hoje ele é bem diferente. Lógico que a gente tem 1 ano de casado, né, a gente está amadurecendo muito ainda, a gente tem muito que aprender. Mas, nossa, eu olho para trás e falo, a gente parece que já tem anos juntos, porque a gente não... É muito difícil a gente brigar, é muito difícil, né? Hoje, nunca mais a gente dormiu em quarto separado, nem dormiu no sofá, nem nada disso, né? Hoje a gente, na hora que um tá na mesa, o outro tá, na hora que a gente vai dormir os dois juntos, a gente acorda tudo junto, então tem uma harmonia, né? A gente aprendeu a dividir o tempo que eu tenho com ele, às vezes é de manhã, na hora do almoço e à noite, então a gente aprendeu a usar esse tempo os dois juntos. Então investindo, né, no relacionamento. Investindo bastante, né? E ela, Edmar? Ela mudou. Ela mudou. Antes ela era muito chata. Ixi, muito chata, implicante, insistia. Isso que causava a revolta dentro de mim. Mas ela mudou bastante. Ela se esforça para fazer o melhor. Eu vejo que às vezes ela não está querendo, mas ela vai lá e faz, né? Ela tem aprendido muito. Mudou pra cá. Ela se tornou mais interessante agindo assim? Ela procura saber mais hoje, né? Coisa que ela não sabia antes. Ela até me ajuda hoje. Ela até me ajuda. Mas então, para você, ela é mais interessante hoje? Ela hoje despertou em você uma atenção que ela tanto ficava implorando? Exatamente. Antigamente eu falava assim, poxa, não é só beleza. Beleza não é tudo. Mas juntou a beleza, juntou com o que ela é hoje, ficou bem melhor. Eu quero agradecer, então, a vinda do casal aqui na nossa aula de hoje. Muito obrigado, Edmar, a Roberta. E a terapia do amor é a porta de entrada para a sua felicidade. Se você quiser, às 3 da tarde e às 8 da noite, ela acontece aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Você vai ter a direção para ser feliz no amor. Também os solteiros, você vai se preparar para ter um casamento feliz e um futuro realizado. O sonho realizado começa no investimento que você faz desde já, desde agora. E desse modo, alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos por todos vocês aqui. Essa é a nossa dica, a nossa orientação a todos que estão vivendo entre tapas e beijos e até agora não sabiam como sair dessa situação. As orientações, os conselhos, o resultado, a história de felicidade do Edmar, da Roberta, que seja as dicas, tá? E sirva para você, a partir de hoje, lutar, buscar, investir no amor
e ser uma pessoa muito feliz. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, alunos.